Capítulo 3. Encontros casuais com o bardo. O engano, o erro, é a disciplina pela qual progredimos. William Ellery Channing, do livro Address on the Present Age. As investigações do Dr. Joel Whitton sobre o estágio entre as vidas já iam bem adiantadas, mas ainda não tinham sido publicadas quando os mais célebres expoentes em regressão hipnótica da Califórnia registraram suas observações. O Dr. Whitton queria acumular um número significativo de casos antes de tentar chegar a quaisquer conclusões. Com esse objetivo, ele passaria vários anos levando repetidas vezes seus pacientes ao estágio entre as vidas para pesquisar e confirmar os tipos de experiência por que todos nós esperamos passar depois da morte de nossos corpos. Como veremos neste capítulo, a descoberta inicial, que levou mais de uma década de pesquisas, foi produto de um erro técnico. Quando o Dr. Whitton deparou com o bardo em 1974, com a idade de 28 anos, nunca lhe havia ocorrido que a vida ativa acontecesse entre as encarnações. Ele estava tão absorvido em rastrear a continuação de uma vida até a seguinte, que nunca se deteve para considerar o que acontecia com as entidades humanas quando não estavam habitando corpos físicos. Naquela época, a principal motivação das suas pesquisas metafísicas estava em fazer com que pacientes sob hipnose regressassem a uma série de vidas passadas. Em vez de tentar provar a teoria da reencarnação, ele estava explorando essa venerável hipótese de acordo com princípios científicos. Depois de muitas horas de laboriosa investigação hipnótica, o Dr. Whitton aprendeu a compilar inventários pessoais de vidas passadas num período de milhares de anos. Ele descobriu que, de acordo com as necessidades kármicas, seus pacientes entravam e saíam de encarnações para interagirem com as mesmas entidades em relacionamentos sempre em mutação. Ele viu como as experiências, os sucessos e os fracassos de cada vida contribuíam para a formação do atual indivíduo. Além disso, não importando quão diferentes pudessem ser as várias vidas no histórico de reencarnações de cada pessoa, elas sempre se desenrolavam de acordo com o princípio de causa e efeito. Em outras palavras, as ações e as atitudes em uma vida determinam as circunstâncias e os desafios de uma vida ou de vidas futuras. Depois de milhares de horas de sessões de hipnotismo, o Dr. Whitton foi obrigado a concordar com as antigas escrituras que diziam que, na grande maioria dos casos, a iluminação é um prêmio a ser ganho apenas depois de uma viagem dolorosamente lenta de purificação de corpo para corpo. A observação pessoal mostrou-lhe que o perispírito, o self mais íntimo e verdadeiro que existe por trás das várias personalidades encarnadas, depende do processo de purificação do renascimento para seu crescimento e desenvolvimento. No outono de 1973, o Dr. Whitton estava se aproximando cada vez mais da verdade a respeito dessas convicções de profundo alcance. Ainda nos estertores dos seus estudos preliminares, ele havia proposto ao Comitê Médico da Sociedade para as Pesquisas Psíquicas de Toronto fazer uma experiência de longo alcance para determinar a legitimidade da regressão hipnótica como um meio de investigar a reencarnação. Um estudo controlado desse tipo há muito tempo já deveria ter sido feito, uma vez que a popularidade da hipnose regressiva já havia ultrapassado os conhecimentos científicos sobre o assunto. Relatos sobre a visita a existências anteriores haviam se multiplicado desde meados da década de 50, logo em seguida a grande publicidade feita em torno das lembranças da dona de casa do Colorado, Virginia Tighe, que, quando estava em transe, falou de forma espontânea de sua vida como Bridie Murphy, uma moça irlandesa do século passado. Psicólogos e psiquiatras pioneiros, especialmente na Califórnia, estavam rapidamente se tornando especialistas na regressão hipnótica para poderem praticar a maior, entre aspas, sensação do momento, que era a TVP, ou Terapia através de Vidas Passadas.
A comunidade científica recusou-se a dar atenção ao fenômeno, tendo rejeitado a lembrança de vidas passadas como se não passasse de uma grande fantasia. Não fazia diferença que o Dr. Ian Stevenson tivesse publicado seu livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, um volume de análises intensivas, cuidadosamente documentadas, ligando relatos espontâneos de vidas passadas, muitos deles saídos da boca de crianças pequenas, a famílias residentes em outros lugares. A curiosidade popular sobre a hipnose e as vidas passadas produziu mais de 50 pedidos de voluntários desejosos de participar das experiências do Dr. Whitton e serem submetidos à hipnose. Depois de avaliar cuidadosamente cada candidato, ele escolheu Paula Considine. Aos 42 anos, Paula era de temperamento estável, muito suscetível à hipnose e, por ter um estilo de vida, gostos, comportamento e expectativas bastante comuns, aliás, o exemplo típico da dona de casa norte-americana. Ela era casada com um motorista de caminhão, tinha 2 filhos adolescentes e trabalhava como guarda-livros para uma companhia de aquecimento de Toronto. Então, exatamente pelo fato de ser uma mulher bastante convencional, ela era uma paciente perfeita para um estudo tão extraordinário. Paula não acreditava na reencarnação. Na verdade, nem duvidava dela. Ela realmente nunca tinha se preocupado com o assunto, mas concordava com a sugestão pós-hipnótica a ser administrada para sua própria proteção, que apagaria da sua memória consciente todo tipo de experiência de vidas passadas que pudesse lembrar. Pelo fato de ser este um estudo de pesquisas, em vez de um exercício terapêutico, o Dr. Whitton teve o cuidado de instruir Paula para que não lembrasse coisa alguma a respeito de suas vidas anteriores quando voltasse à consciência normal. Ele temia que o despertar de lembranças de vidas passadas, e isso simplesmente pelo volume de experiências de reencarnações, pudesse fazer aflorar episódios de sofrimento e brutalidade e, assim, colocá-la numa situação de angústia. A partir do início do mês de outubro de 1973, Paula, depois do expediente, percorria a cidade todas as terças à noite, indo parar numa imponente mansão do século passado que servia como sede da Sociedade para as Pesquisas Psíquicas de Toronto. Ali, no quarto amarelo, um quarto de hóspedes que dava para o jardim, ela tirava os sapatos, deitava-se no sofá, preparando-se para ouvir as instruções hipnóticas do Dr. Whitton. Até o ano seguinte, ela passou mais de 100 horas em transe profundo, dando descrições coerentes de uma longa sucessão de encarnações, a maioria delas como mulher. E estas encarnações incluíam Martha Payne, que era nascida numa fazenda em Maryland em 1822. Morreu em virtude de uma queda nos degraus de uma escada numa casa de fazenda enquanto ainda era mocinha. Também incluía Margaret Campbell, uma governanta que viveu perto da cidade de Quebec. Tinha 17 anos de idade em 1707 e mais tarde casou-se com um caçador negociante de peles chamado Arsenault. Também se lembrou de ter sido irmã Augusta Cecília, que tinha 34 anos de idade em 1241 e tinha passado a maior parte da sua vida trabalhando num orfanato português próximo da fronteira com a Espanha. Ainda se lembrava de ter sido Thelma, a jovem irmã de um líder tribal na Mongólia, sob a liderança de Gengis Khan, que ela conhecia como Temujin. Ela descreveu sua idade como sendo de 16 verões, quando morreu em meio a uma batalha. Fez-se um levantamento das vidas de Paula até uma remota existência como escrava no Antigo Egito, quando, imprevisivelmente, sua viagem hipnótica de repente tomou outro curso. Numa noite de terça-feira, no mês de abril de 1974, enquanto falava em transe profundo sobre a vida de Martha Payne na fazenda, o Dr. Whitton lembrou que havia outros detalhes que ele gostaria de saber sobre os últimos dias de Margaret Campbell. Primeiro, ele interrompeu sua loquaz paciente. Depois ele disse-lhe a seguinte frase: retorne à vida que teve antes de ser Marta.
Esperando que a voz infantil de Marta fosse substituída pela da idosa governanta canadense, o Dr. Whitton aguardou vários minutos pela voz familiar com sotaque francês. Porém, nenhum som, salvo o suspiro ocasional, saiu da boca de Paula. Seus lábios se moviam somente com uma expressão facial em constante mudança, e isso indicava que ela estava observando o desenrolar dos acontecimentos. Mas que acontecimentos eram esses? Não sabendo onde ela se encontrava no tempo, o Dr. Whitton estava procurando descobrir onde ele tinha errado quando Paula interrompeu sua perplexidade com um rápido bater de pálpebras. Seus lábios também se moviam repetidamente, como se ela estivesse procurando as palavras sem encontrá-las. Então, lentamente e com grande dificuldade, ela anunciou num tom como se descrevesse um sonho, dizendo: "Estou no céu. Posso ver uma casa de campo e um celeiro. É cedo, bem cedo, de manhã. O sol está baixo e projeta longas sombras através dos campos queimados, campos cheios de tocos de árvores." O Dr. Whitton mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Paula não poderia estar no céu. Portanto, ele devia ter cometido um erro técnico. Mas qual? Pacientes sob hipnose têm muito em comum com programas de computador, pelo fato de suas respostas dependerem dos comandos mais literais possíveis. Eles precisam ser instruídos sobre exatamente o que fazer. Se um erro é cometido, a resposta não pode ser precisa. Pelo menos não como o hipnotizador espera. O Dr. Whitton havia dito a Paula a seguinte frase: "Retorne à vida que teve antes de ser Marta." Normalmente, ele teria ordenado: "Retorne à encarnação que teve antes de ser Marta." Obviamente, havia uma diferença entre as duas formas de comunicação. Aí ele pergunta, intrigado: "O que você está fazendo aí em cima, no ar?" E ela responde: "Estou esperando para nascer. Estou observando o que a minha mãe faz." E ele torna a perguntar: "Onde está a sua mãe?" Ela responde: "Ela está junto à bomba e está tendo grande dificuldade. Muita dificuldade para encher o balde." E ele pergunta novamente: "Por que ela está com dificuldades?" E Paula responde: "Porque meu corpo pesa no corpo dela. Eu quero dizer a ela que tome cuidado, para o bem dela e para o meu." E ele, mais intrigado ainda, pergunta: "Como é o seu nome?" E ela responde: "Eu não tenho nome." Então, totalmente confuso, o Dr. Whitton sussurrou as diretrizes que comumente utiliza para assegurar a amnésia pós-hipnótica e conduziu sua paciente de volta para o quarto amarelo e para o século XX. Mas a mente dele estava em outro lugar. Por haver cometido o erro da impressão verbal, o erro da imprecisão verbal, ele acidentalmente havia invadido um domínio inexplorado pela experiência humana, que era o intervalo entre as encarnações. Seus registros mostraram que cerca de 55 anos separavam a morte de Margaret Campbell do nascimento de Martha Payne. Seria possível que a mente inconsciente de Paula estivesse, de algum modo, tendo acesso ao lendário bardo dos antigos tibetanos? Publicamente, o Dr. Whitton não tomou nenhuma iniciativa. Limitou-se a cumprir as diretrizes originais da experiência e de suas eventuais descobertas, que não fizeram nenhuma menção à entidade que pairava no ar, entre aspas, à espera de nascer, e que foram rigorosamente objetivas. Ele disse o seguinte numa publicação da revista da Fundação de Pesquisas Novo Horizonte: "Até agora não há motivo para se suspeitar que a hipnose arcará, com êxito, do ônus da prova da reencarnação." Continua ele: "As lembranças obtidas sob hipnose da atual paciente estão confirmadas. A origem delas é um mistério. Os que acreditam na reencarnação insistirão que as lembranças são verdadeiras e estão relacionadas com vidas passadas. Os que não acreditam insistirão que as lembranças são fantasias.
Naturalmente, não acreditar não significa provar que não seja verdade. E acreditar da mesma forma não significa provar que seja verdade. Reservadamente, por trás da cortina de fumaça da ambiguidade, o Dr. Whitton considerava as lembranças de Paula como genuínas recordações de vidas anteriores. Ao mesmo tempo que as lembranças dela, de uma consciência desencarnada sobre a área rural de Maryland, o deixou pensando sobre a possibilidade da existência não corpórea. Ao expressar preocupações e sentimentos adultos, Marta mostrou-se muito viva antes de entrar no seu próprio corpo físico. E seu espírito incorpóreo, ao pairar protetoramente sobre a sua futura mãe, possuía uma percepção maior do que a de um ser humano encarnado. Durante séculos, houve relatos ocasionais de pessoas que, ao recobrarem a consciência depois de terem sido dadas como clinicamente mortas, falaram acerca de terem visto seus corpos prostrados numa cama de hospital ou possivelmente no local de um acidente. Parecia ao Dr. Whitton que esses testemunhos corroboravam a lembrança que Paula tivera de estar viva no céu, entre aspas. A única diferença era que os que descreviam suas experiências ao ressuscitar estavam conscientes de si nos poucos segundos ou minutos depois da morte, em vez de durante os dias ou semanas antes do nascimento. Em vez de avançar no novo campo de experiências para pesquisar a questão da consciência desincorporada, o Dr. Whitton começou a procurar pistas que pudessem sugerir alguma contrapartida antiga da alma pairando no ar. Consultando então o livro tibetano dos mortos, ele encontrou uma descrição apropriada da entidade humana em residência desincorporada entre as encarnações. O livro afirma o seguinte: você não tem corpo físico de carne e sangue. Assim, quaisquer que sejam as ocorrências de sons, de cores e de raios de luz, elas não podem machucá-lo e você não pode morrer. Saiba que este é o estado de Bardo. Da mesma forma, o Katha Upanishad da Índia, que remonta ao século VI a.C., declara o seguinte: o eu não morre quando o corpo morre. Oculto no coração de todas as coisas está o Atma, o espírito, o eu, que é menor do que o menor dos átomos e maior do que o maior dos espaços. Em Plutarco, o filósofo grego, nós encontramos: toda alma é ordenada a vagar entre as encarnações na região entre a lua e a terra. Essas referências não podem ser citadas como prova da consciência no estágio intermediário entre as vidas, mas cada citação deu apoio tácito à ideia de uma vida entre as vidas, a posse de uma consciência ininterrupta de uma vida para outra. Entretanto, o estímulo do Dr. Whitton para a exploração dos mistérios do bardo não foi imediato até o ano seguinte, 1975, com a publicação do livro Vida Depois da Vida, ou Life After Life, um estudo demolidor de barreiras de preconceitos feito pelo Dr. Raymond Moody, que relatava as experiências de pessoas que tinham revivido depois de terem sido dadas como clinicamente mortas. O best-seller, que focalizava a experiência da morte, não fazia afirmações a respeito da reencarnação. No entanto, os pacientes do Dr. Moody falavam de terem visto, entre aspas, seus corpos e de terem sido envolvidos por uma variedade de sensações que eliminava todo o medo da morte. Intensos sentimentos de amor, alegria e paz, a presença de uma indescritível luz brilhante, a participação num processo de autoavaliação e a ocasional percepção de uma barreira ou fronteira limitadora eram apenas alguns dos fenômenos comumente mencionados. O livro Life After Life estava gerando tanto interesse na ideia sobre o mundo depois da morte que o Dr. Whitton sentiu-se obrigado a verificar novamente suas próprias pesquisas para reexaminar a lembrança de Paula de ter pairado sobre a fazenda em Maryland. Quanto mais o Dr. Whitton refletia sobre as evidências em favor do renascimento
e da consciência fora do corpo, e quanto mais comparava essas evidências com os conhecimentos místicos e teológicos, mais se aguçava sua curiosidade. Haviam sido obtidos testemunhos a respeito de vidas anteriores e das fronteiras da morte e do renascimento. Mas o território, além da encarnação, permanecia misterioso, aparentemente impenetrável. E dessa maneira, como um astrofísico atraído pelos espantosos mistérios do espaço extraterrestre, o Dr. Whitton foi induzido a fazer indagações sobre a natureza e a dimensão do bardo. Com o tempo, ele viria a tornar-se o cartógrafo não oficial dessa terra de ninguém, um explorador experiente do mundo do limbo. Mas ele partiu cautelosamente para essa exploração, armado somente com sua técnica hipnótica e uma instigante pergunta: o que acontece conosco entre as encarnações terrestres?